Aí. Bom, então sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula sobre o artigo What is Food Noise? Então, o que é o Food Noise? E eu resolvi trazer essa aula para vocês justamente porque o Food Noise é um termo que tem sido amplamente discutido nos últimos anos, né? Especialmente nos últimos 2 anos aí, que se popularizou mais aqui no Brasil no último ano, especialmente aqui no Brasil, né? E que retrata uma situação que a gente vê no dia a dia dos nossos pacientes, que é aquela perturbação que os nossos pacientes têm na cabeça, um ruído sobre comida, um barulho sobre comida, e algo que eu costumo falar que é como se fosse um cenário numa peça de teatro, né? Aquele pano de fundo em que a vida da pessoa está ali no centro do teatro, está no centro do palco, e que aquele pano de fundo é o food noise, que fica perturbando a pessoa o tempo todo, né? Infelizmente, isso acontece com uma frequência muito alta nos nossos pacientes, especialmente a gente que trabalha, né? Densamente com transtornos alimentares, com comer transtornado, então isso acaba acontecendo com muita frequência nos nossos pacientes e a gente precisa antes de se preocupar com técnicas, com como é que eu vou tratar isso, a gente precisa entender muito bem o que é isso que aparece no dia a dia do nosso paciente. Por que que isso perturba tanto os nossos pacientes? Por que que isso rouba tanto a atenção dos nossos pacientes? Tá joia? Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, a gente compartilhou com vocês nos nossos grupos, né? Tanto das aulas de segunda-feira, quanto nos nossos grupos de alunos, de mentoria, etc. Nós compartilhamos o artigo é em inglês, né? Eu sei que você pode pedir para a inteligência artificial para traduzir, etc, né? Então hoje em dia a gente tem vários recursos, né? Esse artigo é de 2023, eu acho que é o primeiro que começou a trazer esse termo e definir o que é e tudo, e ele é muito importante ainda hoje, traz essa compreensão mais ampla do que é o food noise e tudo, então é extremamente importante para nós da área da saúde compreendermos. Então, o food noise, né? Quando a gente fala em food noise, geralmente a gente está falando sobre uma reatividade a pistas alimentares, e a gente vai ver o que que vem a ser essa reatividade a pistas alimentares na nossa prática clínica, tá? Então, a gente vai fazer aqui um bate-bola entre o que a ciência está trazendo sobre, que ainda não temos grandes evidências científicas, ainda não temos uma definição clara dos construtos, mas a gente vai ver o que está acontecendo para que tudo isso se concretize no futuro, né? E especialmente como que isso aparece para nós no nosso consultório de psicologia, até mesmo porque um dos grandes efeitos que vem sendo observados com o uso de semaglutida, de tirzepatida, né? O, o Ozempic, o Wegovy, que são semaglutidas, e o Monjaro, que é a tirzepatida, os pacientes vêm relatando uma redução muito grande do food noise, dessa perturbação que fica na cabeça ali, o pensar sobre comida o tempo todo. Então, é extremamente importante a gente entender todo esse fenômeno, entender como ele se manifesta na vida do nosso paciente e como que nós podemos lidar com isso, até para que vocês não caiam num desespero, né? Porque é muito comum a gente ver daí as pessoas desesperadas, os profissionais da saúde desesperados. Meu Deus, a medicação está acabando com o food noise, está ajudando a regular comportamento alimentar, acabou o meu trabalho. Meu Deus, logo vai ter todas essas medicações aí disponíveis em SUS, porque eu vi essa semana no jornal que já está tendo no SUS e vai acabar o meu trabalho. Gente, sério, vamos parar para pensar um pouquinho fora da caixa? Nós estamos falando de uma doença. Obesidade é uma doença, não é uma doença aguda, momentânea, ela é uma doença crônica. Não tem cura, existe tratamento. E vocês, de fato, são ingênuos a ponto de ainda acreditar que uma única via de tratamento vai resolver a obesidade no mundo? Claro que não. É a mesma coisa que a gente dizer que, nossa, a pessoa tem pressão alta, então, nossa, a medicação resolve tudo. Não.
Existem tratamentos diferentes para pessoas diferentes, então a gente precisa analisar caso a caso. Ah, vai acabar a cirurgia bariátrica? Ai, porque eu escutei uma grande pessoa da psicologia falando sobre, eu vi médico falando que vai acabar cirurgia bariátrica. Não vai, gente. Não vai. Cada tratamento tem um efeito fisiológico diferente. E seria ótimo se a gente tivesse algo que falasse assim: nossa, isso aqui vai resolver a obesidade. Nossa, gente, seria maravilhoso, mas não é, né? Quando a gente olha para a ansiedade, ué, vocês acreditam o quê? Que a ansiedade ela é curada, que existe um tratamento que controla a ansiedade de todo mundo, uma medicação que vai dar conta de resolver a ansiedade de todo mundo? É a mesma coisa. É o mesmo pensamento ingênuo, o mesmo pensamento polarizado também, né? A gente fala tanto sobre os erros cognitivos, o pensamento polarizado, 880, né? Dos nossos pacientes, mas a gente tem que cuidar para não incorrer nesse erro também. Não existe bala de prata no tratamento da obesidade. Não existe bala de prata no tratamento de doenças que são multifatoriais. Né? Então a gente não pode achar que a medicação vai resolver tudo porque não resolve. Lembra qual é o princípio de medicação? É reduzir sintoma. Reduzindo o sintoma, o que que vai acontecer? A gente, enquanto psicólogo que atua com comportamento alimentar, pode ajudar o nosso paciente a agir na base desse padrão de comportamento alimentar, a ter uma rotina alimentar mais adequada, a fazer escolhas alimentares melhores, a conseguir ter condições de fazer escolhas alimentares melhores, né? Porque muitas vezes nosso paciente, ele vai comer com nível de fome muito alto, em que ele não tem condições de escolher adequadamente o que comer naquele momento. Às vezes, o food noise, a preocupação com a comida, o pensar sobre comida, a ruminação sobre comida é tão grande que nossos pacientes se sentem impelidos a comer alimentos ultrapalatáveis o tempo todo. Então, a gente vai dar ferramentas, a gente vai instrumentalizar o nosso paciente para que ele possa lidar com essa doença que ele tem, com essa condição, esse contexto que ele vive em relação ao comportamento alimentar. Joia? E aí, o que que a gente precisa? A gente precisa sempre se adaptar ao que está surgindo de novidade. E ao invés de se sentirem ameaçados com tudo isso, se sintam felizes, porque hoje a gente tem muito mais recursos para ajudar os pacientes. Ah, Itália diminuiu o número de cirurgias. Sim, sim, e em breve volta ao normal. Por quê? Porque as pessoas não têm condições de pagar o tratamento medicamentoso no longo prazo. Porque o SUS ele está fazendo um trabalho em específico em alguns polos, em algumas poucas cidades, são 3 ou 4 no Brasil inteiro. Então não acha que no ano que vem vai liberar a medicação para todo mundo. Não, é uma medicação extremamente cara, né? Existe todo um processo burocrático para que uma medicação venha a ser disponibilizada no SUS. Né? Nem a cirurgia bariátrica ela é tão acessível assim, existe um monte de burocracia, um monte de regras para que a pessoa se submeta à cirurgia. Ai, Thali, mas já vai ter também medicamentos genéricos. Sim, vai, mas eles não serão tão mais baratos assim, que você vai pagar 10, 20, 30 reais numa medicação, tá? Então a gente precisa ver dados de realidade, gente, tá? Isso aqui não é para ter uma mudança tão drástica assim, tão rápido. E mesmo havendo a mudança, a medicação sendo distribuída gratuitamente no SUS, você podendo comprar na farmácia por cinquentão, não é tão simples quanto parece, tá? Por quê? Porque a medicação ela não funciona igual para todo mundo, não é todo mundo que consegue emagrecer com a medicação. Apesar da medicação parecer ser, nossa, um milagre, uma solução, não é todo mundo que faz uso da medicação. A medicação ela é dose dependente, ela vai ter um efeito se a pessoa estiver tomando e conforme a dose que ela estiver tomando. Então, conforme a dose, existem efeitos esperados, tá? Então, depende da pessoa aderir ao tratamento. Joia? Quantas vezes nós temos pacientes que têm obesidade e que a gente investiga o quê? Quem é meu aluno aqui? O que que aprende comigo? A fazer uma investigação profunda, fazer uma anamnese, avaliar realmente o caso do paciente. O que que a gente avalia? O histórico de peso, histórico da obesidade, o histórico de tratamentos que o paciente já fez. A gente tem algum ponto ali de sucesso que perdurou?
que durou décadas, anos? Não. Raros são os casos que a gente vê de pacientes que tiveram aí um tratamento que funcionou muito bem, obrigado, durante um bom tempo. Agora não é diferente, tá? Existe um ponto de extrema importância que é a adesão ao tratamento medicamentoso, qualquer que seja. O que a literatura científica nos mostra é que os pacientes em uso de medicamentos, eles conseguem manter a adesão ao tratamento medicamentoso em torno de um ano, depois desistem do tratamento. Sabe aquela coisa de caindo no esquecimento? Ah, tá tudo bem, vou parar de tomar, né? Quem aqui já teve pacientes que tiveram esse tipo de situação? Tá tudo bem, eu acho que eu vou parar de tomar o remédio, porque tá tudo bem. E aí a pessoa não consegue assimilar que tá tudo bem porque está fazendo uso da medicação, ok? Então, a gente precisa trazer essa realidade para os nossos pacientes, e é aí que o nosso trabalho acontece. No suporte ao paciente, na mudança de comportamento alimentar, na mudança de estilo de vida, que são, inclusive, pilares centrais do tratamento da obesidade, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que passa, que estava aparecendo o botãozinho, agora não tá mais. Tá. Então, o que que a gente vê no nosso consultório? O que que a gente recebe no nosso consultório? A gente tem uma cena muito clássica dos pacientes que chegam no nosso consultório, homens, mulheres, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que uma doença, a obesidade e também o food noise é uma condição que afeta tanto homens quanto mulheres, joia? Então, o que que acontece? O paciente chega no nosso consultório sabendo tudo, aspas. Sabe tudo sobre dietas, já fez milhões de dietas, sabe tudo quanto é teoria, né? Sabe o que que faz mal, o que que engorda, o que que emagrece, sabe quais são os superalimentos do ano, o que que já não funciona mais, que foi provado que não funciona, né? Tá sempre por dentro de tudo que está acontecendo no mundo das dietas restritivas, das dietas da moda e daquilo que está à luz do quê? De mentalidade de dieta. Só que o paciente chega para a gente falando que ele sabe de tudo e às vezes sabe muito mais das dietas da moda do que a gente mesmo, só que a gente tem que tomar cuidado, porque o achar que sabe muito sobre dietas da moda, sobre medicamentos revolucionários, sobre o que influencers estão falando sobre medicamentos, né? Porque talvez vocês já tenham visto aí muitos influencers falando sobre a retatrutida, que é a molécula Godzilla, que é o que vai vir na sequência da tirzepatida, do Monjaro, que vai fazer as pessoas perderem aí 30% do peso corporal, etc. E que já tem muitos médicos vendendo a retatrutida, né? Já ouviram isso? Semana passada eu estava tomando café com umas amigas e uma amiga minha falou: Ai, meu médico já tem para vender retatrutida. Deu sério? Como? Porque assim, ela está em estudo ainda. Está sendo estudada a viabilidade de uso para seres humanos, segurança. A molécula não é liberada ainda para uso, né, para venda comercial. Então, assim, seu médico não tem para vender retatrutida. Ele pode dizer que é retatrutida, mas ela não foi aprovada ainda. Não foi aprovada pelo FDA, não está aprovada pela Anvisa, né? Nem chegou ainda no Brasil. Não tem como comprar fora. Ah, não, mas ele tem um canal de compra lá nos Estados Unidos e conseguiu e não sei o que lá. Não, simplesmente não existe, né? Então a gente precisa conscientizar as pessoas sobre o que é a realidade. Então as pessoas elas vêm com muita informação e hoje em dia é engraçado, né? Porque as pessoas elas vêm com tanta informação assim, como se o que elas têm de informação fosse uma verdade absoluta. Já viram isso? Então, nossa, se meu influencer de estimação falou que é verdade, então é verdade. Total verdade. Gente, não existe isso, né? A gente precisa ajudar as pessoas a tomarem consciência disso. Não existe uma verdade absoluta, não existe essas medicações sendo vendidas por aí, então não existe. Existe o quê? Charlatanismo, oportunismo? Isso, falei certo, será? Oportunismo. Então as pessoas estão se aproveitando do que existe de mais sensível na nossa sociedade,
que é o quê? A necessidade de pertencimento. E aqui na nossa sociedade, e em muitas sociedades que são ocidentalizadas, o pertencimento ele vem através de estar dentro do padrão de beleza vigente. Só que estar dentro do padrão de beleza atual quer dizer estar basicamente doente. Porque essa magreza extrema que é perpetuada como beleza, ela é praticamente análoga à anorexia, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A pessoa, ela acha que ela sabe de tudo, ela tem um corpo de informações que nem sempre são verídicas. Em geral, não são, né? Então a pessoa pode saber mais do que você sobre o que está acontecendo com os influencers, as dietas da moda e não sei o quê, tudo que oportunismo, gente. Meu Deus, obrigada. Eu fiquei falando aqui, tava achando, cara, tem alguma coisa estranha nessa palavra. Oportunismo, oportunismo, eu falei, né? Meu Deus, da onde que eu tirei esse si no meio? Ai, desculpa, gente. Então, existe um oportunismo muito grande por parte dos picaretas, né, das pessoas que querem se aproveitar da fragilidade dos seres humanos. E a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes a pessoa vem te dizer um monte de coisa, vomitar em cima de você, um monte de informação, você fica, "Ah, meu Deus, mas eu não sei sobre isso, meu Deus, mas eu tenho que estudar." Não, você tem que saber sobre o que é verídico, tá? Então, a gente precisa ir aos poucos desconstruindo isso, né? Depois que a gente já tem um vínculo terapêutico ali com o nosso paciente e tudo, e colocando os devidos pingos nos is, ok? E aí o paciente ele chega sabendo de tudo, e apesar de saber de tudo, bem entre aspas, a pessoa simplesmente não consegue parar de pensar em comida. E vamos abranger aqui um pouquinho mais? A pessoa, além de não conseguir parar de pensar sobre comida, estar preocupada com comida, ela não consegue desenvolver um comportamento alimentar dentro daquilo que ela acha que seria o correto, né? Porque vocês já viram uma pessoa que consegue praticar uma dieta restritiva por mais do que 1, 2, 3 anos? Não existe, né? O que a gente tem de dados científicos é que em torno de 94%, 95% das pessoas não conseguem manter a dieta restritiva no longo prazo. E aí o ponto que eu quero trazer para vocês é: vocês já pararam para pensar por que será que 5% aí da população geral consegue se manter numa dieta restritiva? Será que de fato só 5, 6% da população geral consegue ter força de vontade, foco, disciplina, né? Um comprometimento, uma motivação com aquele objetivo de ter aquele corpo fitness, aquele corpo magro, etc. Será que é só isso? A gente não pode ser ingênuo de pensar que é só isso, que força de vontade dá jeito em tudo. Por que não? Não, porque muitas vezes, quando você está tentando seguir uma dieta restritiva, você está trabalhando contra o funcionamento do seu próprio organismo, né? Então, se você está morrendo de fome, mas não deu o horário que a Nutri mandou comer, que está anotado no cardápio, você tomou um café da manhã, mas mesmo assim, depois do café da manhã, uma horinha depois você já estava com fome, mas tem que esperar horas para poder almoçar, opa, tem alguma coisa errada aí. E ficar resistindo a essa fome alimenta muito mais uma busca por alimentos. Opa, como assim? Se eu faço dieta, eu passo fome, eu não vou emagrecer? Vai, até vai. Você vai perder peso, porque emagrecimento é perder peso. E esse peso nem sempre é perda de gordura, é perda de líquido, é perda de massa magra, né? Então, muitas vezes pessoas estão lá indo para academia, se matando na academia, fazendo uma corrida, com fome e estão consumindo glicogênio de músculos, de tecido de órgãos e não está emagrecendo de fato, tá? Então, muitas vezes o que acontece com esses 5% da população é ter uma força de vontade muito grande e geralmente ali na base do funcionamento psicológico dessa pessoa tem um pezinho ali em algum transtorno alimentar, tá? Então, isso é muito comum da gente observar. Se às vezes a pessoa não fecha critérios totais, né, para um transtorno alimentar, fecha parcialmente. E aí, por isso, a pessoa consegue manter aquela rigidez alimentar. Geralmente é alimentada, sustentada por uma rigidez cognitiva.
Eu tenho que seguir as regras à risca para que eu possa atingir meus objetivos. Então, essa perturbação ali na cabeça que fica é chamado de food noise. A gente já vai desdobrar mais, desmembrar mais este termo, tá? E aí, então, esse termo, ele foi cunhado a partir de relatos clínicos de pessoas em uso de Ozempic, né? Ou a semaglutida, que é a molécula aí que age. Não existe ainda uma definição desse termo cientificamente cunhado, né? Mas é algo que está sendo desenvolvido. Joia? Pessoal, antes da gente seguir, eu queria só fazer um levantamento aqui com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar. Gente, meus vizinhos estão assistindo o jogo ainda e tá uma algazarra. Deixa eu parar de compartilhar e aí eu consigo ver vocês melhor. Pra gente fazer uma pesquisinha aqui só para eu saber quem tá aqui, né? Então, quero saber quem é você. Você é psicólogo formado, é estudante de psicologia, ou é um profissional da área da saúde, nutricionista, médico, ou você é uma pessoa que sofre com obesidade, que vive com obesidade, uma pessoa que é interessada neste assunto, né? Para eu saber quem está aqui, como que é esse perfil aqui dos nossos alunos hoje, tá? E quero aproveitar para dar boa noite, dar boas-vindas para tantas pessoas aqui, tantas carinhas conhecidas, né? Então, muitas mentoradas aqui, Crisa, Jussara, muitas alunas, Lilian, Verônica, Ana Luísa, eu acho que você é aluna, né? Camila, Jéssica, muito bom ter vocês todos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Lude, um beijão para você. Preciso até conversar um pouco com você. Carol Félix, seu nome eu já conheço, né? Então sejam bem-vindas. Mila, psico? Tá, de Paraty. Ok, mas acho que não é minha aluna ainda, né? Deixa eu só anotar aqui. Poucos estudantes, olha que legal, gente. Que bom, né? Muitos profissionais aí que já são formados e tudo, buscando conhecimento, isso é muito bacana. Isso é muito bom, né? Porque isso mostra que vocês estão antenados para uma necessidade urgente, que é realmente se aprimorar neste assunto, tá? 47. Uhum. Ok, maravilha. Obrigada, pessoal. Ó, Deliane, estudante de psicologia, a Pri tá sempre aqui, a Pri Martins, minha mentorada, sempre estudando. E aí, quero ver com vocês mais uma coisa. Essa enquete é mais rápida, tá? Quem está aqui, que é minha mentorada, meu mentorado, ou faz parte da capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, mesmo para quem já expirou seu acesso à capacitação, coloca aqui para mim também. Segunda opção, quem já participou de algum curso meu, algum evento de final de semana, tipo a imersão em canetas emagrecedoras que a gente teve, o curso de psicologia da obesidade bariátrica, a jornada de psicologia e cirurgia bariátrica. Quem está só no grupo de alunos, né? Quem ainda não deu esse passo para vir fazer algum curso, ou só está aqui para estar no grupo de aulas gratuitas, né? Também. Então, isso é importante para a gente saber o perfil de pessoas, porque aí os meus alunos, meus mentorados, eu sei o nível de conhecimento e consigo também pegar e dosar a minha explicação para vocês, tá bom? Bibiana, um beijo para você. Thaisa, Thaisa, ganhadora do nosso desafio Agenda Cheia. Isso aí. Tati, um beijo para você. Temos nossa reunião amanhã. Olha só que bacana. Ah, aqui, Renata também. Legal, gente, que bom.
Sempre vê tantas pessoas conhecidas, né, que estão aqui querendo se aprimorar, isso é muito bom. Mentorados, 26, 60. Então, ó, que legal. A maioria de alunos que estão sempre aqui buscando conhecimento, né? 11, 60. Uhum. Quem está só aqui no grupo de aulas gratuitas já atua na área ou ainda não? Perguntando realmente para quem está no grupo de aulas gratuitas somente, tá bom? Queria saber, para ter uma noção, né? Porque às vezes a gente vem porque está pensando em começar na área, às vezes a gente está buscando aprimoramento mesmo, né? Então isso é legal. E aí, Surama já atende, Fernanda também, Gabi ainda não atende, mas quer, legal. Kátia, enfermeira, então, quer aprimorar o conhecimento na bariátrica, legal. Annelise já atua, Ana Flávia, recém-formada, ainda não atende. Ah, Ana Flávia, tem uma aluna, Ana Flávia. Se eu fosse falar, te mandar um beijo, ia ser porque eu lembrei dela. Nara já atende, Aline. Tá, a Aline agora tá pensando nessa busca, né, por pacientes e tudo, legal. E aí dá para fazer algo muito, muito amarrado com o que você já trabalha, que é maternidade e saúde da mulher. Até hoje de manhã eu estava dando mentoria para a Jussara e a gente estava falando a respeito dessas possibilidades de trabalhar com gestantes e tudo. Muito bacana, tem uma área muito grande para você. Renata, já sei, né? Toda a sua trajetória, né? Legal. Tá terminando a faculdade, já trabalha na área, já antes de vir para os meus cursos, já atuava na área, muito bacana. Amanda trabalha no ambulatório de TA, maravilha. Maria, seja bem-vinda, então, tá aqui pela primeira vez, muito bem. Cléo trabalha com neuromodulação, que bacana. De que maneira será? Neurofeedback? Joia. Para quem são meus alunos, lembrem também, né? Se vocês ainda não entraram no nosso grupo da imersão em canetas emagrecedoras na prática clínica, que a gente vai fazer no domingo da semana que vem, dia 12, lembrem que vocês vão participar e a gente vai discutir profundamente os serviços que vocês podem criar para esse público em específico. Então, como vocês atendem individualmente o paciente que está em uso de canetas, né? Não é o melhor termo, mas a gente sempre fala que tem que falar como o paciente fala, né? Isso é importante. Então, os análogos de GLP-1, tanto no tratamento individual, para quem faz uso para fins estéticos, para quem tem obesidade ou sobrepeso, e para quem fez bariátrica e teve recidiva de peso. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira ampla, profunda, cada um desses públicos, né? Então, na capacitação, a gente fala muito sobre obesidade e bariátrica, que a gente vai ampliar um pouquinho mais para as pessoas que fazem uso para fins estéticos. E vamos falar também sobre grupos para esses públicos também, tá? Se vocês ainda não entraram, já mandamos e-mail, mandamos mensagem individual, mandamos mensagem nos nossos grupos, tá? Qualquer coisa, vem me chamar, me chama no WhatsApp ou me chama no direct que eu mando o link para vocês, tá ok? Então vamos voltar aqui. Uhum. Gente, transtornos alimentares é um assunto que está pipocando demais, né, com o uso de canetas. Demais, 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 porque pode promover a agonorexia. A gente já teve aula sobre a agonorexia. É, e que é uma inapetência que ela é desencadeada pela medicação. Então a gente tem que estar atento a isso mesmo. E vai aumentar muito os casos de transtornos alimentares, não só por causa da agonorexia e casos realmente qualificados como agonorexia, mas transtornos alimentares no geral. Sabe uma coisa que eu tenho visto muitos pacientes relatando? Que tem medo de parar a medicação ou quando reduzem a dose da medicação, começam um desmame
eles começam a ficar com medo porque sentem que o comer emocional volta, sentem que não sabem regular as suas emoções e aí precisam manter a dose da medicação. Mas aí o que que acontece, gente? Se a gente tinha uma legião que era refém de dieta restritiva, a gente está criando uma legião de pessoas que estão se tornando dependentes emocionais da medicação. Não é uma dependência química, mas é uma dependência psicológica, tá? Então, isso é extremamente importante da gente estar atento, tá? Marilene também, primeira vez. Cléo, que bacana. Eu fiz muitos cursos de formação em neurofeedback quando eu estava fazendo mestrado na UFSC. E aí, na época, tudo era mato, né? Então era tudo muito difícil. A gente tinha que aprender a programar e fazer jogos, não sei o quê. Não é minha praia, nunca investi, porque, né? Depois as coisas se desenvolveram muito. Tem uma amiga minha que ela fez cursos, né? Conheci através dos cursos, que é a Julie. Agora ela está em São Paulo, ela era de Floripa. Muito bacana, legal saber. Então vamos voltar aqui para nossa apresentação. Então, nossos pacientes, eles vêm, né, com essa falsa percepção de que sabem muito, mas apesar de saber muito, não conseguem parar de pensar sobre comida, não conseguem parar de comer muitas vezes também, tá? E esse barulho aí mental, esse incômodo, essa ruminação é denominada food noise, né? Então, em um estudo muito interessante, é, onde foi investigado sobre esse ruído alimentar, né? Pacientes 550 pessoas que começaram a fazer o uso do Ozempic quando foram questionados no início do estudo, 62% das pessoas relatavam que elas tinham food noise, sofriam com isso, que isso era algo que perturbava o seu dia a dia. E com o uso da medicação, esse N de pessoas com food noise reduziu para 16%. Então, olha que interessante. Então, realmente a medicação ajuda pra caramba, né? Num estudo aqui controlado, reduziu de 62% de pessoas que sofriam com food noise para apenas 16%. E ainda reduzindo, né, a intensidade desse food noise. Então, isso é muito importante. Só que aí parece que está resolvido o problema. Ah, tá bom, a pessoa não tem mais a ruminação. Aham. O que que fica no lugar, gente? Porque imagina você viver um dia inteiro como se fosse com um rádio. Sabe quando um rádio tá ligado fora de sintonia, que tá fazendo chiado? Imagina você viver com aquele chiado na tua cabeça 24 horas por dia, 7 dias da semana, e de repente alguém vem e só desliga o rádio. O que que acontece? Para pensar. Existe um silêncio que surge, que é um silêncio que não é gostoso, que é um silêncio ensurdecedor. Existe um incômodo que vai surgindo na maioria das pessoas, que é um incômodo tão ruim quanto o incômodo do food noise. Porque muitas vezes o food noise, ele acaba aplacando, ele acaba disfarçando, jogando para debaixo do tapete um monte de coisas emocionais que precisavam ser tratados. E que a pessoa se distrai com essa ruminação. E aí não está vendo as outras questões emocionais. E aí, será que o nosso trabalho realmente cessa porque o food noise é cessado com a medicação? Não. Existem as coisas que são de base que precisam ser trabalhadas. Regulação emocional, a medicação não faz. Quem que vai ensinar regulação emocional para os nossos pacientes? Somos nós. Quem vai discutir com o paciente as escolhas alimentares e a função da comida na vida da pessoa? Nós. Escolhas alimentares juntamente com o nutricionista, né? É, mas nós vamos dar esse suporte. Quem vai trabalhar o comportamento alimentar? Aprender a fazer escolhas alimentares boas conforme o que está sendo orientado no tratamento nutricional, a mastigar mais os alimentos, a perceber sinais de fome, de saciedade, trabalhar o mindful eating de fato. Somos nós, tá? E aí, então, vamos ver o que que a semaglutida, a medicação, vai fazer no corpo do nosso paciente. Ela tem uma ação não só na redução do food noise, mas ela vai ter uma ação em outros âmbitos que vai gerar mudanças que vão impactar o nosso trabalho ou
além de impactar, vão favorecer, vão facilitar o nosso trabalho, tá? Então, a semaglutida, ela vai ativar receptores, a medicação, né? Ela vai ativar receptores de GLP-1, que são peptídeos semelhantes ao glucagon produzido no nosso intestino, e vai atuar em três frentes principais, né? Então, a medicação ela é um análogo de GLP-1. E o GLP-1 é um peptídeo que a gente produz no nosso organismo, no nosso intestino. E é o glucagon, tá? E a gente vai ter uma ação da medicação no trato gastrointestinal, no sistema nervoso central e no pâncreas. A semaglutida ela tem duas ações, uma que é no GLP-1, que é no glucagon, e outra que vai ser no GIP. Então, ela é um duplo agonista de GLP-1, tá? A tirzepatida, ela tem um efeito também no GIP e glucagon. E o que está vindo, que é a retatrutida, ela vai ter uma terceira via de ação, vai agir num terceiro peptídeo, que é o. Fugiu. Calma aí. É o que tem no. É o nome do Sazon. Oh, meu Deus! Nossa, tá quase vindo, gente. Não consigo lembrar o nome. Oh, meu Deus. Alguém aqui me dá uma luz, por favor. Glutamato? Não é glutamato, é outro nome, gente. Fugiu, daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. Então, ele vai ser um triplo agonista de GLP-1. Então, vai ter mais ação. Então, aparentemente, vai ser ainda mais forte, mas é necessário ver com ressalvas. Não quer dizer porque vai promover uma perda de peso maior, que realmente vai ser, nossa, melhor do que tudo, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, ok? E aí, então, qual é a ação da semaglutida no trato gastrointestinal? Vai retardar o esvaziamento gástrico e promover uma maior saciedade entre as refeições. Então, o que que acontece? A comida ela fica no estômago por mais tempo. Se ela fica no estômago por mais tempo, a pessoa ela não vai sentir tanta fome e ela vai sentir saciedade por mais tempo, tá? E esse pode inclusive ser um problema, né? Quando pessoas precisam fazer cirurgia, por exemplo, precisa estar com o seu estômago vazio. E às vezes, conforme a dose que a pessoa está usando, conforme a reação do seu organismo à medicação, a pessoa ela pode fazer o jejum adequado para a cirurgia, o jejum adequado, inclusive, para quem faz uso de semaglutida, e ainda assim não ter feito todo o esvaziamento gástrico. E muitas vezes é isso que contribui para a pessoa perceber assim: ah, eu não tô com fome, ah, então não vou comer, né? E isso contribuir para que a pessoa ingira muito pouco nutriente ao longo do dia, e isso pode contribuir para uma desnutrição. E essa é uma das consequências que nós estamos vendo de maneira muito intensa hoje em dia com o uso indiscriminado. O uso indiscriminado são as pessoas que estão fazendo uso não porque houve uma indicação médica, mas sim porque elas querem usar para emagrecer, porque elas querem usar para emagrecer e para emagrecer, né? Porque dificilmente uma pessoa que tem diabetes tipo 2, uma pessoa que tem obesidade, que tem alguma comorbidade que pode ser tratada com um análogo de GLP-1, vai fazer o uso por conta própria. Então, o que a gente mais vê são as pessoas fazendo uso indiscriminado com a intenção de emagrecer. E por isso as pessoas se colocam em tantos riscos, né? Olha os escândalos que a gente vê de medicamentos que são produzidos pela indústria não, por farmácias de manipulação em escala industrial que não poderia, né? Isso não é permitido. Tantos medicamentos contrabandeados que são trazidos para o Brasil de uma maneira que não é segura. A gente está falando em medicações que precisam de refrigeração. E quantas vezes vocês já viram que foi transportado no pneu do caminhão, que foi transportado sem refrigeração, com todas as canetas coladas em volta do corpo da pessoa que estava no avião, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque os pacientes eles estão
dispostos a qualquer coisa. Glucagon, obrigada, Edna. É esse o nome. É esse o nome. Então, a retatrutida ela vai agir no GLP-1, GIP e glucagon, tá? No GLP-1, glucagon, não, não é, gente. Tô fazendo confusão aqui. Enfim, cérebro essas horas da noite depois um estresse com o jogo. Meu Deus. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. É, então, a ação que vai ter no trato gastrointestinal é essa. A gente vai trabalhar com isso no consultório de que maneira? Com o Mindful Eating, ajudar o paciente a perceber quais são os sinais de fome que seu organismo está dando. Apesar da medicação, existem sinais de fome fisiológica. Podem existir sinais de fome emocional. A gente sabe que a fome emocional, ela diminui consideravelmente com a medicação, mas ela ainda existe a desregulação emocional para a gente trabalhar. Por mais que a pessoa não esteja descontando na comida, porque a comida deixa de ser tão prazerosa, de ser tão recompensatória quanto era, mas ainda assim existe aquele gatilho emocional para o comer, ok? No pâncreas, ela ajuda a liberar insulina, o que vai ajudar a regular a glicose no sangue e ajuda a regular o apetite. Então, o apetite reduz com o uso da medicação. E no sistema nervoso central, vai agir no hipotálamo, ajudando a regular o apetite, o comportamento alimentar e comportamentos de busca por recompensa. Então, isso aqui é muito importante. Se reduz a busca por comida, se a pessoa sente menos fome, ela vai menos atrás de comida, ela diminui a ingesta de alimentos ultrapalatáveis, ela diminui o comer emocional. O que, que vai acontecer no resultado final? Existe uma redução de ingesta energética. Então, a pessoa vai comer um volume menor de comida, vai ingerir menos calorias no final do dia. Joia? Então, é assim que as coisas vão acontecendo com o uso da medicação. E aí que entra a questão de a gente estar realmente entendendo a ação da medicação e ajudando o nosso paciente a regular o seu comportamento alimentar. Puxa, se eu não estou com fome, será que é melhor eu comer alguma coisa que é gostosa? Porque é isso que muitas pessoas pensam. Ah, já que eu não estou com fome, então vou comer uma coisa que eu gosto, para ver se assim abre mais o apetite. Já ouviram isso de pacientes? Isso é muito comum de acontecer. Puxa, eu quero então comer alguma coisa gostosa, já que eu não estou com fome. Já que eu estou comendo menos, vou comer uma coisa gostosa. E aí não dá o aporte de nutrientes necessários para o nosso organismo estar bem, tá? Então isso é extremamente danoso para o nosso corpo. E a gente precisa lembrar um ponto muito importante que eu sempre falo, gente: peso não denota saúde. Não é porque uma pessoa está emagrecendo que ela está ganhando saúde. Emagrecimento não é inversamente proporcional à saúde. Então, não é porque a pessoa está baixando o peso que ela está melhorando a sua saúde. Não. Ah, a gente tem melhoras de saúde consideráveis com redução de peso? Temos. Isso é inegável. E o que que é importante a gente lembrar? Que essa redução de peso que gera um aumento de saúde, uma melhora de saúde, ela vem de perda de peso muito discreta. Nós temos melhora de muitas doenças com uma redução de peso ponderal de 5%, 10% do peso corporal total, sabe? Então a gente tem que olhar para, opa, peraí, então a pessoa ela pode melhorar a sua saúde com uma redução de peso discreta. Se nós estamos falando em 10%, a gente está falando em muito menos do que a semaglutida promove, que é 15%. Entende? Então a gente tem que estar muito antenado para tudo isso, para que a gente possa ajudar os nossos pacientes e sair daquela da exigência de ter um peso normal, entre aspas, segundo o IMC, tá ok? Então o IMC ele não é um parâmetro de saúde. Não é porque a pessoa está no peso normal do IMC que ela realmente está saudável. Joia? Ela vai ser mais um ponto de referência, mas nós temos diversos outros pontos de referência
Já falamos aqui em outras aulas, né? Então, hoje a gente tem é, outras maneiras de mensurar a obesidade. Se fala sobre obesidade clínica e pré-clínica, então temos novas definições de obesidade e tudo, então a gente tem que estar antenado para tudo isso, ok? Então, como eu estava falando, a semaglutida, o Ozempic ou o Wegovy gera uma perda de peso média aí de 15% do peso corporal total da pessoa. E isso em estudos, né, o estudo STEP na fase 1, que acompanhou as pessoas por 68 semanas, fazendo uso de semaglutida 2,4 miligramas. Promoveu essa redução de peso. E agora vamos fazer uma pausa super importante. Quando a gente escuta as pessoas falando sobre essa perda de peso, a gente associa o quê? A medicação. A medicação promove 15% de perda de peso. Beleza. Sabe o que é um dado fundamental que o estudo traz? Essa perda de peso de 15% do peso corporal total, ela veio de associação, tratamento conjunto de medicação, semaglutida, com mudança de estilo de vida. Não foi só a medicação isoladamente, foi a medicação associada à mudança de estilo de vida, tá? Então, melhora de comportamento alimentar, de escolhas alimentares, prática de exercícios físicos, ok? Quem é que ajuda o paciente nisso tudo? Nutricionista e educador físico, só? Não. Nós, psicólogos, somos extremamente responsáveis por ajudar o paciente na mudança de estilo de vida, na mudança de comportamentos, na adequação de rotina de vida, ok? Então a gente precisa estar atento sobre tudo isso. E aí, então, o segundo artigo, né? Indo para a parte 2 do artigo, o que que é o food noise? O que mais que a gente vê sobre o food noise? Food noise é o ruído, barulho dentro da sua cabeça, né? Que os pacientes relatam esse barulho dentro da cabeça, que é caracterizado por pensamentos constantes e persistentes sobre comida e comer, que é difícil de controlar a ponto da pessoa sentir que a sua vida gira em torno da comida. Ou seja, são pensamentos que estão sempre presentes ali e é difícil a pessoa mudar o foco da sua atenção. Eles são pensamentos persistentes. A pessoa fica ali ruminando sobre isso grande parte do dia, tá? A pessoa ela pode até tentar controlar, desviar a sua atenção e é muito difícil. E sabe o que que é muito engraçado? Eu trabalho com transtornos alimentares desde 2005 no consultório, né? Me formei em 2004, 2005 comecei a atender, mas eu já estudava transtornos alimentares e atendia no ambulatório da faculdade onde eu me formei, que tinha um ambulatório de transtornos alimentares e obesidade. Desde 2002, fazia pesquisas e tudo no ambulatório e tal. E nunca a gente viu uma redução de food noise tão grande quanto com essa medicação. Nunca. E é engraçado que muitos pacientes nem percebiam que tinham essa ruminação mental sobre a comida, esses pensamentos persistentes sobre a comida, tá? Então, é muito interessante a gente perceber que as pessoas elas estavam acostumadas a estarem sempre pensando sobre a comida e nunca se deram conta do quanto isso não era normal. Às vezes até trazem, né, para o consultório, puxa vida, não consigo parar de pensar em comida. Casos mais graves, mas casos mais leves, eu tive pacientes que, nossa, mudou. Nossa, é bem melhor. Só que a pessoa, enquanto estava no tratamento, não percebia que aquilo era tão persistente, ok? Então, o que que os pacientes trazem para a gente? Quais são os relatos de caso que nós temos? A pessoa falar que ela pensa em comida o tempo todo, sobretudo sobre alimentos ultrapalatáveis, comida com alta densidade energética, né? Então, o desejo, a fonte é a comida que é ultrapalatável, a comida que vai acessar centro de recompensa no cérebro, tá? A pessoa ela fala que ela tem vontade de ficar vendo aplicativos de delivery e vão dar uma olhada naquilo várias vezes no dia,
ou não só aplicativos de delivery, né? Muitas pesquisas falam a respeito disso, mas a gente vê também os pacientes falando sobre perfis em redes sociais que são sobre comida. MasterChef, alguém que cozinha muito bem e está sempre todo dia postando uma receita nova, e aquilo vai se tornando algo que a pessoa faz com frequência, tá? Precisa fazer aquilo. A pessoa está se alimentando e ela já está pensando nas próximas refeições enquanto ainda está comendo. Joia? Então, isso é extremamente importante da gente observar, né? A pessoa está ali comendo, nem se dá conta do que está acontecendo na sua boca e já está planejando a próxima refeição. Será que vai ter alguma coisa gostosa? Ah, eu vou sair, mas vou não sei aonde, vou não sei o que lá. Entende? Isso aqui entra também dentro do mindful eating, o que a gente chama de mindless eating, o comer sem atenção. Então, a gente ajuda o paciente a tratar o food noise também através do mindful eating, através de focar no presente, através de focar no aqui e agora. Então, olha a importância da gente saber trabalhar com o mindful eating, ok? E aí, o artigo também traz essa definição aqui sobre esses pensamentos, sobre esse foco muito grande no em comida, né? Então, que o food noise acaba sendo o que é designado como FRIT, né? FRIT, que são Food Related Intrusive Thoughts. Então, pensamentos intrusivos relacionados à comida. Aparentemente, eles são experienciados mais por pessoas que têm um comer transtornado ou mesmo um transtorno alimentar, especialmente anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar, né? Porque muitas vezes outros transtornos alimentares não têm as mesmas características, da anorexia, bulimia e TCA, ok? Es- E aí vem esse complemento, né? Especialmente pelas pessoas que lutam com o seu peso, com a sua imagem corporal. Então, são aquelas pessoas que são mais impactadas pelos padrões de beleza também, né? Quando a gente olha para a anorexia, é, é comum que as pessoas não sejam tão impactadas pelo padrão de beleza, mas que elas tenham aquele desejo absurdo de serem mais magras, cada vez mais magras, e nunca existe uma magreza suficiente, tá? É, e esses pensamentos intrusivos relacionados à comida, né, ou food noise, ele pode ser uma barreira para a mudança de estilo de vida, porque afinal de contas a pessoa está sempre pensando ali coisas que não são positivas sobre a sua relação com a comida. Pode contribuir para exageros alimentares ou mesmo ser um gatilho para um episódio de compulsão alimentar, para um comer transtornado, para manter ou mesmo deflagrar um comer transtornado, um transtorno alimentar, inclusive o comer emocional, né? Comer emocional é algo que a gente observa muito nas pessoas hoje em dia, né? E que ele pode estar ali à luz do food noise. Vai sempre estar? Talvez não, ok? E aí, então, nós temos a terceira parte que vai falar sobre o food noise como uma reatividade a pistas alimentares, ou seja, como a pessoa reage a pistas, a gatilhos alimentares, né? Então, o que que acontece ali na cabeça da pessoa, tá? Então, existem três construtos sobre o food noise dentro do artigo. O primeiro é sobre a pista alimentar, ou seja, food cue, que é o gatilho, né? Então, nós somos cercados por diversas pistas alimentares. O tempo todo nós temos ali gatilhos para a gente comer, tá? E a gente vai falar, trazer mais exemplos sobre isso. O outro construto é a reatividade a pistas alimentares, ou seja, a resposta condicionada da pessoa àquela pista. Opa, então pistas alimentares, elas existem o tempo todo à nossa volta. Existe uma maneira pela qual nós reagimos a essa pista alimentar, tá? E o food noise vem a ser o barulho, o ruído alimentar, ou seja, um volume alto e persistente, intrusivo sobre o alimento, sobre a comida, ok? Então, as pistas alimentares, nós temos diversos gatilhos alimentares. Ah, tem um detalhe importante também, já para vocês irem sedimentando esse conhecimento e irem diferenciando. Pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes às pistas alimentares, tá? Então, a gente vai ter duas pessoas que estão expostas às mesmas pistas.
Uma vai ficar super, meu Deus, eu preciso comer agora, eu preciso não sei o que lá. E a outra vai olhar, tá, é um bolo de chocolate com morango, tá bonito, ok. Quem são as pessoas que têm uma reatividade maior às pistas alimentares? Vocês têm alguma ideia? Aquelas pessoas que dizem que não têm força de vontade, né? Que antigamente se falava que são pessoas sem força de vontade, que comem demais porque querem. Quem será que são essas pessoas? Sofrem com qual doença? Ninguém tem nenhuma ideia sobre? As pessoas que sofrem com obesidade. Isso mesmo. É. Então a Vitória acertou. Pessoas que sofrem com obesidade, elas são mais sensíveis às pistas alimentares, ok? Então, a gente tem pistas que são externas e pistas que são internas. As externas são pistas que vão ativar os nossos órgãos dos sentidos. Então, a gente sentir o cheiro de um pão de queijo saindo do forno, a gente ver uma pessoa cozinhando, a gente ver uma pessoa preparando um prato, ouvir o barulho, por exemplo, da pipoca estourando lá no cinema. Então, isso é um gatilho externo. Existem que são disparados pelos órgãos dos sentidos, tá? Existem pistas que são ambientais. Então, por exemplo, você passar em frente ao seu restaurante favorito, você ver, né, uma vitrine de uma confeitaria, ok? Existem pistas externas que são sociais. Então, por exemplo, você ver uma pessoa comendo, você ver uma pessoa cozinhando, tá? Então, isso tudo também pode se sobrepor, né? Porque quando nós estamos falando sobre ver uma pessoa cozinhando, né? Eu estar na casa de uma amiga minha e ela estava fazendo um jantar para gente, é uma questão social. Eu posso ver também os meus amigos comendo e por isso ter o desejo de comer mesmo que eu não esteja com fome fisiológica, mas eu também estou sendo impactado por órgãos do sentido. Meus órgãos do sentido estão recebendo essas pistas. E pistas internas, a fome em si, o estômago roncando, né? Quais são os sinais de fome fisiológica que a pessoa tem? Então, sentir o estômago roncando, escutar esse estômago roncando, sentir uma fraqueza, começar a pensar demais sobre comida, não conseguir desviar o foco daquilo, porque esse é um sinal de fome fisiológica, um sinal cognitivo de fome fisiológica. Ahn, sentir o seu estômago vazio, né? Ver a comida e salivar. Então, nós temos pistas que são internas, tá? Por exemplo, abrir o aplicativo de delivery 5 vezes ao dia sem estar com fome é uma pista externa. Puxa, eu tô indo lá fazer algo que eu faço repetidamente. E às vezes, um gatilho interno é o tédio. Quantas vezes pessoas estão entediadas, estão tristes e vão olhar aplicativos de comida, vão buscar alguma coisa para comer, tá? A reatividade às pistas alimentares, então Food Cue Reactivity, é a resposta condicionada a essa pista. Então, opa, eu tenho todas essas pistas aqui, tanto internas quanto externas, e como é que eu vou reagir a isso? É uma resposta condicionada que ela é aprendida. Se sempre que eu estou mais ansiosa, eu respondo a isso com comida, eu vou criar esse condicionamento, tá? E essa reatividade ela vai desencadear a busca, o consumo de comida, mesmo que a pessoa esteja sem fome. Eu acho que esse é o grande ponto do food noise. A pessoa ela vai ter uma busca maior por comida, ela vai estar mais sensível às pistas alimentares, aos gatilhos alimentares, mesmo sem estar com fome. E uma pessoa que não sofre com food noise, ela vai responder a isso de uma maneira bem diferente. Ela pode simplesmente ignorar aquilo. Ah, nossa senhora, a gente chegou num lugar, as pessoas estão comendo. Meu Deus, eu quero comer também. Não, eu não quero. Nossa, você não vai comer? Olha só essa mesa farta, olha esse coffee break. Não quero, não tô com fome agora.
né? E a pessoa que tem food noise, às vezes já tá lá naquele turbilhão de pensamentos. Meu Deus, tem Carolina, tem bolo, olha o bolo, bolo não sei o quê, olha só, tem milhões de pensamentos inundam a cabeça da pessoa em uma fração de segundos. E na outra, tá bom, é só comida. Eu não quero agora porque eu não estou com fome. A hora que eu estiver com fome, eu venho aqui e como, tá? Então são reações, são é, maneiras de lidar completamente diferente e que maneiras de lidar não quer dizer que a pessoa ela tenha controle total sobre aquilo. Quando a gente está falando em food noise, geralmente a pessoa nem percebe isso, ela nem tem controle sobre aquilo. Então, a gente vai trabalhar no consultório, um processo em que a pessoa vai tomar consciência sobre o que acontece dentro dela, para que ela possa reagir a isso de uma maneira diferente. Joia? E aí, então, o último construto, que é do Food Noise como sendo uma manifestação intensificada, ou seja, aquele volume mais alto e ou persistente da reatividade a pistas alimentares, que leva a pensamentos intrusivos e comportamentos alimentares disfuncionais, né? Então, é muito difícil lidar com o food noise porque ele é intenso, ele é persistente, deixa a pessoa mais sensível às pistas alimentares, ele deflagra pensamentos intrusivos, ele contribui para deflagra também comportamentos alimentares disfuncionais e não só é um gatilho para tudo isso, mas mantém. Então, se torna um processo retroalimentativo, ok? E aí, então, nós vamos ver a parte 4 que fala sobre o modelo Ciro de reatividade a pistas alimentares. O que, que vem a ser essa sigla CIRO? O C vem de Q, que é a pista, o I de influencer, que é sobre o que está influenciando, o R de reactivity, ou seja, a reatividade da pessoa àquela pista, e o O, outcome, ou seja, o que que acontece a partir disso? A gente vê que, ok, existe uma pista alimentar, existem influências ali internas e externas, existe uma maneira de reagir a tudo isso e existe um desfecho para tudo isso. Então, o que é que acontece a partir deste modelo completo? Tá? Então, nesse modelo aqui, eu achei ele super legal porque ele fica muito didático para a gente pegar e compreender e entender aonde é que a gente vai agir com o nosso paciente, né? Então, nós temos a pista. As pistas, elas podem ser tanto externas, como as pistas sensoriais, ambientais e sociais que a gente falou há pouco, quanto internas. As internas, como sendo sinais de fome fisiológica de fato, pensamentos sobre comida, pensamentos sobre o ato de comer, né? E provavelmente aqui entra também, aqui é uma suposição minha, o quanto aquele alimento ativa centros de prazer no cérebro, imagino eu, tá? Opa, peraí, que aí aqui é reatividade. Já misturei aqui o negócio, vai ser a reatividade e a pista. Influenciadores constantes e influenciadores transitórios. Opa, então a gente tem algo que está sempre presente no nosso paciente e a gente tem algo que vai ser uma influência transitória, momentânea. O que que é uma influência constante? É algo que vai deixar a pessoa mais suscetível àquela pista. Então, características genéticas. Poxa, a gente já sabe o que que eu estava falando agora há pouco, dando spoiler. Pessoas que têm obesidade, elas são muito mais. Existe uma prevalência maior de food noise nessas pessoas, tá? O peso, então a obesidade, traços de apetite, a pessoa ter uma fome fisiológica mais constante. Pessoas que têm obesidade, elas têm uma percepção de fome maior, elas sentem muito mais fome fisiológica do que outras pessoas. O seu organismo, seu estômago produz muito mais grelina, que é o hormônio de fome, do que outras pessoas que não têm obesidade, tá? As preferências alimentares que podem ter sido moldadas ao longo do tempo, desde a infância, né? Então, isso a gente está falando sobre padrão alimentar da pessoa, né? Então, a pessoa tem um certo repertório alimentar e aquilo vai também alimentando essa condição. Regulação emocional, quanto a pessoa dá conta de regular as suas emoções ou não,
e o quanto ela utiliza estratégias de enfrentamento para essas emoções aí que podem estar em desequilíbrio, tá? E aí nós vamos ter influenciadores transitórios, então que são momentâneos. Por exemplo, a hora do dia. Existem momentos do dia em que a gente vai sentir uma fome maior, né? E que a gente vai reagir de uma maneira diferente às pistas alimentares. O ambiente, então, como é o nosso ambiente? A gente, quando trata a obesidade, a gente fala muito sobre um termo que chama ambiente obesogênico, que é um ambiente que ele é promotor de obesidade, que ele contribui para que a pessoa permaneça na obesidade, né? Então, por exemplo, você ter ali uma bomboniere cheia de doces, né? Uma fruteira que não existe, ou então frutas que ficam ali que vão apodrecendo, que ninguém come, que ninguém pica e deixa na geladeira prontinho, ok? Outro influenciador transitório vai ser o sono. Então, como é a qualidade de sono da pessoa, se ela consegue honrar esse sono que ela sente. O estresse, né? A gente sabe o quanto o estresse vai influenciar várias condições de saúde física e emocional dos nossos pacientes. O estado emocional da pessoa, então, como a pessoa está se sentindo neste momento? Como a pessoa se sentiu antes e após uma reunião importante? Como a pessoa está se sentindo nesse momento em que está o fim de semana inteiro em casa sozinha, um dia chuvoso, cinza, frio? Como que a pessoa se sente nesse momento, tá? A prática de atividade física, então a pessoa ela vai ter um bem-estar depois de praticar exercícios físicos. E isso vai influenciar o seu dia. Então, em algum momento ali do dia, quando a pessoa pratica um exercício, ela pode se sentir mais revigorada, mais energizada, mais motivada. E isso contribui para comportamentos mais positivos, ok? Outro ponto são hormônios de regulação de apetite, né? Então, hormônios de fome, de saciedade. Então, como eu comentei há pouco, a pessoa que tem obesidade, ela sente mais fome. Em alguns momentos vai haver uma secreção maior de grelina. E existe uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, isso que acontece diversas vezes ao longo de um dia vai influenciar como a pessoa reage a essas pistas, ok? Vai influenciar. E aí, a reatividade à pista, o R do modelo Ciro vai estar ligado a manifestações biológicas, então, por exemplo, mudança na frequência cardíaca, mudança na pressão arterial, mudança na condutância da pele. Então, quando a pessoa está mais ansiosa, ela sua um pouco, né? Sua pele, especialmente das mãos, né? Existem, inclusive, equipamentos de aparelhos de biofeedback que eles se baseiam na resposta galvânica da pele. Então, quanto que passe de eletricidade nas mãos da pessoa, porque existe uma condutância maior quando existe um meio mais aquoso. Então, quando a pessoa está suando, passa mais corrente elétrica. Atividade gástrica, então a atividade gástrica, ela também vai ser uma maneira do organismo, uma manifestação biológica a essas pistas, a essas influências, a salivação, a atividade cerebral em regiões específicas. Então, imagina uma pessoa que tem aqui um influenciador constante que é genético, que a pessoa tem obesidade, né? E aí o fator genético é muito importante e ela é, chega num café que ela adora, e aí estão tirando o pão de queijo quentinho do forno, ela olha aquela vitrine cheia de bolos que ela gosta. O que que vai acontecer? O seu organismo vai reagir a tudo aquilo, né? Então pode aumentar a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial, né? Pode aumentar a motilidade gástrica, a pessoa ela pode salivar porque ela está recebendo inputs de pistas externas, ela pode associar a sinais internos, então, por exemplo, está com fome fisiológica, e aí tudo isso é fortalecido, né, reforçado pela fome fisiológica que a pessoa sente.
tá? E isso pode deflagrar atividade cerebral em algumas regiões específicas, como olhar para o bolo, aquele bolo que ela gosta, saber que aquele bolo é prazeroso, então também já cria uma antecipação de prazer no cérebro, tá? E essa reatividade às pistas pode acontecer através de manifestações psicológicas. Então, o viés atencional, por exemplo, é extremamente importante. É muito comum que a pessoa que ela sofre com food noise, ela pense, a sua atenção esteja ali focada em comida, no comer, o prazer que vai ter com o alimento, a próxima refeição, etc. E que ela tenha dificuldade de desviar a sua atenção para outra coisa. Ela tem uma dificuldade gigantesca em focar em outra coisa. E aí, quando a medicação diminui isso, a gente pode trabalhar outras questões, tá? Que depois vão estar mais fortes, né? São novos padrões de pensamento, de comportamento que vão ser fortalecidos ao longo do tratamento psicológico e a medicação enfraquecendo essa reatividade a pistas, né? Então, reduzindo o food noise, a gente consegue equilibrar um pouco mais essa equação e a pessoa ter mais recursos para lidar com as coisas que são de fato importantes e conseguir desviar a sua atenção da comida, tá? Então, isso é muito importante. Outra manifestação psicológica é a fissura, aquele desejo incontrolável por um alimento específico, né? Então, querer muito um certo alimento, a preocupação com a comida. Será que isso aqui engorda, não engorda? Será que vai ter comida para todo mundo? Será que eu vou assistir o jogo, mas é às 2 da tarde? Será que vai ter almoço? Será que não vai ter almoço? Eu tenho que almoçar antes? Não tenho que almoçar antes, né? Então, tudo isso pode acontecer. Antecipação de alívio e reforço positivo. Então, um exemplo que eu dei sobre a confeitaria, né? Então, sentir o cheirinho do pão de queijo, ou ver o bolo, saber que, nossa, aquele bolo é delicioso, aí lembra do sabor, da textura, da consistência daquele bolo, e aí antecipa esse prazer. Ou então, como um alívio. Ah, eu sempre que eu estou ansiosa, eu como chocolate. Eu sempre como um shot que tem amendoim, eu tenho que mastigar mais, eu desconto mais a minha ansiedade ali naquele chocolate. Então, existe essa antecipação deste alívio, joia? E aí, quando existe essa redução da ansiedade, ou mesmo a vinda de um prazer com aquele alimento, existe um reforço para aquele padrão disfuncional de comportamento. E outra questão é a consciência sobre a fome fisiológica, a percepção dos sinais de fome fisiológica, ok? E aí, então, a gente se encaminha para a última etapa desse modelo, que é o que são outcomes, são os desfechos que acontecem. Então, quando existem essas pistas externas e internas que são influenciadas, né, pelos influenciadores constantes, pelos influenciadores transitórios, e a pessoa vai reagir desta maneira a essas pistas, o que é que vai acontecer? Num curto prazo, vai acontecer uma maior ingesta de alimentos, então a pessoa vai comer mais, existe uma maior busca por comida, e no longo prazo pode acontecer um ganho de peso, pode acontecer o desenvolvimento de um comer transtornado, especialmente quando a pessoa fica naquele dilema entre o que o seu corpo está mandando ela fazer, como ela reage a essas pistas, e o que a mentalidade de dieta diz que ela deve fazer. Olha para a vitrine da confeitaria e, ah, não, meu Deus, olha o tanto de gordice. Não, imagina, comer um bolo desse numa quinta-feira à tarde é coisa de gente fracassada. Só gente fracassada que não consegue resistir ao, ao bolo, né? Isso é ruim, porque inclusive muitos tratamentos psicológicos, eles se baseiam nisso, em você ter força de vontade de resistir a esses alimentos. Só que o que que a gente vê ao longo do tempo? Quanto mais a gente exige da pessoa que ela tenha força para resistir, menos ela consegue resistir de fato. Quanto mais a gente mostra para a pessoa que, ok, o bolo é gostoso, se você realmente quiser, você pode comer. Mas vamos parar para pensar se você realmente quer comer isso agora?
qual é a função da comida nesse momento, se você for comer esse bolo, né? Então, quando a gente vai trazendo esses argumentos e quando a gente vai ajudando a pessoa a perceber assim, tá, a confeitaria não vai fechar hoje, né? Eu vou poder vir aqui e comer a hora que eu tiver vontade. Se essa vontade vier amanhã, eu posso vir aqui e comer esse bolo amanhã. Se eu tiver essa vontade daqui um mês, eu posso vir daqui um mês. Eu não preciso aproveitar todas as oportunidades para comer quando aquele alimento está à disposição. E veja que coisa engraçada, né? Quanto mais a gente exigia nos tratamentos antigos, defasados, que a pessoa tivesse essa força de resistir aos estímulos externos, às pistas alimentares, mais a pessoa perde o controle, quando o foco está na força que a pessoa tem que fazer para resistir. Mas quando existe uma outra maneira de tratar, que é com mindful eating, intuitive eating, que a pessoa tem permissão de comer, que todos os alimentos são permitidos, ela olha assim: então tá bom. Se eu quiser, eu como. Se eu não quiser, eu não como. Eu não preciso aproveitar essa oportunidade. Eu não preciso comer esse bolo sempre que eu venho aqui. Talvez hoje eu não esteja com vontade. Será que eu estou com vontade de comer isso hoje? Será que eu quero comer alguma coisa doce agora no lanche da tarde? Ou será que eu prefiro comer alguma outra coisa, né? Então, quando a gente vai trabalhando desta outra maneira, a gente vai instrumentalizando a pessoa a desenvolver um real controle sobre a sua alimentação. Isso é muito rico, né? O controle ele não pode ser um controle que vem de fora. Você tem que resistir à comida. Ele tem que ser um controle que vem de dentro. Você quer comer isso agora? Essa é a melhor opção para você nesse momento? É uma fome específica? É uma fissura o que você está sentindo nesse momento? Precisa ser honrado ou dá para ressignificar isso, tá? E uma outra coisa que pode acontecer no longo prazo, além do ganho de peso, além de alimentar um comer transtornado ou mesmo um transtorno alimentar, é uma perda de qualidade na alimentação, porque a pessoa ela começa a se sentir compelida a comer os alimentos que ela acha gostosos ou que eram gostosos, prazerosos antigamente. Ok? Então, isso é algo muito importante da gente observar nos nossos pacientes e entender para que a gente possa ajudá-los a fugir dessas armadilhas. Joia? E aqui só quero trazer algo importante que está mais aqui para o final. A pista, né? A pista alimentar vai ser o ponto de partida. Então, nós temos duas categorias, externa e interna. Externa, que pode ser o ver um alimento, ver alguém cozinhando, pode ser uma pista ambiental, social, né? Ao ver alguém comendo. Interna, fome fisiológica de verdade, os pensamentos que a pessoa tem sobre comida. E aí a gente precisa lembrar que a mesma pista não produz a mesma resposta em todas as pessoas. Talvez você seja uma pessoa que sofre com food noise. E aí, quando o teu paciente fala, você já saca na hora, putz, eu sei exatamente o que essa pessoa passa. É exatamente isso que acontece comigo. Ou não, o oposto. Cara, que loucura isso que essa pessoa tá falando. Como assim? Ela tem toque, ela fica obcecada com isso, fica pensando só sobre isso. Meu, vai fazer alguma coisa a mais da vida. Então, a gente precisa entender que pessoas diferentes vão responder de maneiras diferentes. E falei aqui, enquanto vocês, enquanto psicólogos, que sim, a gente pode ter esse tipo de julgamento, a gente treina, inclusive, para a gente se abster desses julgamentos. Mas a gente sabe muito bem, né, que especialmente para quem está começando na área do comportamento alimentar, começar a ver algumas coisas que fogem do que é normalmente discutido nos nossos círculos, é algo que pode gerar um estranhamento muito grande, tá? E por isso que a gente precisa entender profundamente sobre. Os influenciadores constantes aqui, então, vão regular o volume dessa reatividade, vão dar esse tom do quanto a gente vai reagir a. Qual vai ser a intensidade da nossa reação às pistas alimentares. Então, a gente tem influenciadores que são constantes, como a genética, o nosso peso, né, a estabilidade do peso, a maneira como é o nosso apetite, quando a gente come, como que funciona, as nossas preferências alimentares.
se existe, se a gente tem recursos de regulação emocional e enfrentamento ou não. E a gente tem influenciadores que são transitórios, né? Que são, então, a hora do dia, o ambiente, o sono, o estresse, o estado emocional, prática de atividades físicas, os hormônios relacionados à fome e saciedade. Deixa eu só arrumar aqui. E aí, então, é importante a gente saber que a regulação emocional e o enfrentamento são influenciadores. E aqui é onde a gente vai atuar também. Aqui é onde a gente vai mais atuar, do ponto de vista da psicoterapia habitual, né? Mas em todos esses fatores que nós estamos discutindo, nós trabalhamos quando nós trabalhamos com comportamento alimentar. Joia? E isso é importante de saber. Nós vamos lidar com o comportamento alimentar, nós vamos ajudar nosso paciente na mudança de estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável e mais ativo, tá? A reatividade, então, é como vai se manifestar no corpo e na mente da pessoa. Então, de forma biológica, vai influenciar a frequência cardíaca, a pressão arterial, condutância da pele, atividade gástrica, atividade cerebral, salivação e a reatividade psicológica. Então, como que vai se manifestar essa reatividade, essa reação às pistas? Através da nossa atenção, nossa capacidade de estar concentrado em alguma coisa e não se deixar influenciar pelo food noise, a fissura, então o craving por certo alimento, preocupação com comida, né? Então, antecipação do alívio, do prazer, né? Então, o food noise, ele é o volume alto na caixa psicológica, na mente do nosso paciente, ok? E aí, então, os desfechos, que nós podemos ter desfechos de curto prazo, de longo prazo. Muitas vezes, os de longo prazo, eles são consequências de desfechos de curto prazo que não são endereçados, que não são tratados. Então, no curto prazo, comer mais do que é necessário, aumentar a busca por comida, a busca por essa compensação. E no longo prazo, e no curto prazo satisfazer esse barulho sobre a comida, né? Porque lembra que barulho é algo que fica falando sobre a comida o tempo todo, buscando, fazendo a pessoa buscar aplicativos de comida, pensar sobre a próxima refeição, pensar sobre uma comida, às vezes uma comida prazerosa, o que quer que seja, né? E aí o longo prazo acaba sendo consequência de não lidar com tudo isso no curto prazo, tá? Então, no longo prazo, existe uma sensibilização ao incentivo, existe um condicionamento, né, de ver certo alimento e aí já ter o desejo de comer, de pensar sobre certo alimento e buscar aquele alimento para consumir, ter uma certa regra alimentar e ter a necessidade de concretizar, de realizar aquela regra, tá? E o ganho de peso aí, então, como uma consequência disso, o que pode também estar relacionado ao desenvolvimento ou manutenção de um comer transtornado, de um transtorno alimentar, e isso pode impactar diretamente a qualidade de vida dos nossos pacientes. Porque imagine que qualidade de vida que existe em você estar ali o tempo inteiro pensando sobre algo, preocupado com algo, né? Então, esse modelo, ele é uma representação que é simplificada para ajudar os profissionais a compreenderem o que é que acontece, de uma maneira colocando cada coisa no seu devido lugar. Na prática do consultório, as coisas são um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis, ok? Mas já é um ponto de partida fundamental, joia? Ok? E aí nós vamos falar sobre como a gente mede a reatividade, a gente já tem alguns instrumentos para, né? Tem um instrumento em específico que é traduzido para o português do Brasil e tudo, e outros, né? Como o construto do Food Noise é muito novo, então são coisas que estão sendo desenvolvidas ainda, tá joia? Eu tava sem o horário aqui, gente, passei bastante do que eu pretendia, mas pelo menos consegui dar aula hoje, né? Desculpem algumas confusões mentais, né? Eu acho que eu tô meio cansada hoje, segunda-feira, o efeito de dor também, né? Então, a gente sabe que isso acontece, peço desculpas a vocês por isso, tá bom?
Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Na segunda-feira que vem, então, a gente dá sequência para finalizar o artigo e a gente vai falar sobre mais algumas coisas a respeito eh, de instrumentos, que o artigo traz dois instrumentos em específico. A gente vai falar a respeito dessa relação entre food noise e uso de álcool, uso abusivo de álcool, tá? Então já existem alguns estudos também a respeito. Então são coisas muito interessantes para gente estar antenado e estar de olho em tudo que está acontecendo. Mesmo que ainda não existam evidências científicas, a gente tem que lembrar que as evidências elas se constroem através de estudos, estudos controlados que demandam tempo. E tudo isso é muito incipiente ainda, né? Então a gente não pode também ficar esperando a gente ter todas as evidências para a gente estar antenado no que está acontecendo, joia? Protocolos de tratamento, né, com tudo, todos os passos e tudo mais, cientificamente comprovados, eles vão demorar muito mais tempo para acontecer. Mas então o que que a gente faz? Cruza os braços, espera as coisas acontecerem? Claro que não. A gente vai se basear no conhecimento que a gente já tem de tratamentos padrão ouro e tudo para fazer adaptações. Para quem é meu aluno que vai participar da imersão, né, no dia 12, é isso que a gente vai fazer, tá? É isso que eu vou trazer para vocês mastigado de como trabalhar isso com os seus pacientes, tá bom? Muito obrigada. Boa semana, um beijo grande para vocês. E vocês estão de parabéns, né? Mesmo com o jogo do Brasil aí que foi sofrido, vocês estiveram aqui comprometidos com a nossa aula, tá bom?